Olá pessoal, esta apresentação tem como objetivo ser submetida à disciplina de Sistema Distribuído dos cursos de Ciência da Computação e Sistema de Informação da Unifax. Nossa equipe irá falar sobre memória compartilhada distribuída. Os componentes da equipe são Kleber Mendes, David Silva, Fagner Brasil, Lício Júnior, Márcio Matos, Rebeca Cruz, René Lima e Rodrigo Guimarães. Algumas definições para a memória compartilhada distribuída. O sistema que abstrai vários aspectos da memória distribuída convencional, evitando a troca de mensagem e assim facilitando a programação. Uma abstração usada para compartilhar dados entre computadores que não dividem a mesma memória física. Nos próximos slides, vamos apresentar as ideias de memória compartilhada e memória distribuída. Memória compartilhada faz a memória física global de um sistema igualmente acessível por todos os processadores. Permite fácil programação, mas os sistemas deste tipo sofrem problemas de contenção e de alta latência para fazer acesso à memória compartilhada, o que degrada a performance e limita a escalabilidade das aplicações. Memória distribuída consiste em múltiplos nodos de processamento independentes com módulos de memória privada, conectados por uma rede de comunicação. O projeto de softwares para este sistema é mais complexo. Já o projeto de hardware é mais fácil que em um sistema de memória compartilhada. DSM é uma abstração que une e aproveita as vantagens destes dois sistemas. Implementa logicamente um sistema de memória compartilhada sobre um sistema de memória distribuída, torna transparente ao programador o mecanismo de comunicação remota, preserva a fácil programação e apresenta uma boa escalabilidade. Um sistema de memória compartilhada distribuída se organiza da seguinte forma: cada nodo tem uma memória física local e um ou mais processadores. Esses nodos se interconectam por meio de uma rede de alta velocidade. Um software em cada nodo faz função de Memory Maper Manager, isto é, mapeia a memória local na DSM. A memória compartilhada é particionada em blocos. Um cache é utilizado para reduzir latência de acesso à memória remota. A memória principal dos nodos é usada para cachear a DSM. O Memory Maper de cada nodo vê a memória local como um grande cache da DSM, sendo o bloco a unidade básica de caching. O procedimento de acesso ocorre da seguinte forma: um processo em um nodo acessa uma posição de memória da DSM. O Memory Maper local toma conta do pedido. Se o bloco contendo os dados acessados reside na memória local, o request é satisfeito passando os dados locais, se não, gera um Network Block Fault. Então, uma mensagem é enviada para o nodo onde o bloco está. Então, o bloco migra para o nodo onde o processo deseja acessar. Cópias de blocos podem ser mantidas para atender a necessidade de coerência. Vantagens: na transparência, o usuário não precisa lidar diretamente com mecanismos de comunicação. No desenvolvimento, o programador lida com conceitos com os quais já está familiarizado. As aplicações centralizadas podem ser facilmente paralelizadas ou distribuídas. Desvantagens: suporte de execução. Faz atualizações na memória compartilhada e deve estar presente em todos os nós. O desempenho: o acesso à DSM pode ser várias ordens de grandeza mais lento que o acesso à memória física, degradando o desempenho. Faltas: um processo faltoso pode corromper os dados compartilhados e comprometer o funcionamento de todo o sistema. Implementações: como já explicado inicialmente sobre procedimento de acesso, a função de busca do Memory Maper e a ação em um acesso de escrita para preservar a coerência dos dados compartilhados são atividades que podem ser realizadas por hardware, software ou de maneira híbrida. Essa decisão sobre em qual nível deve ser feita a implementação é uma das decisões mais importantes na construção de sistemas DSM, uma decisão que afeta diretamente o custo de programação e o desempenho global do sistema. A implementação por hardware é superior em desempenho, mas requer implementações em hardware com complexidade adicional que somente máquinas de alto desempenho ou de larga escala podem oferecer. Como exemplos de implementações por hardware podemos citar CCNUMA, a COMA e a RMS. Já a implementação por software pode ser feita em nível de usuário, como parte do SO e como uma linguagem de programação. Em relação ao desempenho, não se pode competir com a implementação em hardware, já que a implementação por software não utiliza aceleradores de rádios para resolver o problema. Já o suporte é mais flexível que por hardware. Como exemplos de implementações por software, podemos citar a Orca,
a Trademarks, Calypso e a Millipede. Algoritmo DSM. O algoritmo para a implementação da DSM lida com dois problemas básicos: distribuição estática e dinâmica dos dados compartilhados através do sistema, visando minimizar a latência, e preservar uma visão coerente dos dados compartilhados, minimizando a sobrecarga imposta pelo gerenciamento desta coerência. Para isso, existem duas estratégias. Replicação permite que múltiplas cópias de um mesmo dado residam em diferentes memórias locais. É utilizado principalmente para permitir acessos simultâneos por diferentes processadores ao mesmo dado, quando predominam leituras na mesma memória compartilhada. Migração implica que somente uma cópia de um dado existe em um dado momento. Então, o dado deve ser movido quando um processador o requer para o acesso exclusivo. Essa estratégia diminui a sobrecarga de gerenciamento de coerência, portanto, é utilizada quando predominam escritas na memória compartilhada. Algoritmos DSM foram classificados por Michael Stone e Sonia Zhou nas seguintes categorias: único leitor, único escritor, SRSW, vários leitores, único escritor, MRSW, vários leitores, vários escritores, MR-MW. Leitura e escrita simples. SRSW. Proíbe replicação, permite, mas não requer migração, é baseado em um servidor central. Por ser central, pode se tornar um gargalo no sistema. Baixa performance, raramente usado. Leitura múltipla, escrita simples. MRSW. Permite a execução local de operações de leituras em vários processadores. Somente um processador possui permissão para atualizar uma cópia replicada em um dado momento. São comumente baseados em invalidação. Existem responsabilidades dadas aos processadores que são elas gerente, proprietário, conjunto e cópia. Leitura e escrita múltipla. Permitem replicação de blocos de dados com permissão, tanto para leitura quanto para escrita. Para preservar a coerência, todas as cópias em processadores remotos devem ser atualizadas por broadcast ou por multicast, quando uma cópia é atualizada. É apropriado para a escrita compartilhada. O modelo de consistência de memória define a ordem e forma legal de um processador fazer acessos à memória compartilhada, quando observado por outro processador. Podemos ver como sendo um contrato entre o software e a memória hardware, onde o software se compromete a obedecer a certas regras, sob pena de não haver garantia que os resultados das operações da memória produzam o resultado esperado. Podemos distinguir duas categorias genéricas de modelo de consistência: modelos uniformes, que não distinguem o tipo de acesso à memória, não necessitando de variáveis de sincronização explícitas. Modelos híbridos, existe uma distinção entre os vários tipos de acesso à memória. É necessária a utilização explícita de variáveis de sincronização. Modelo de consistência forte versus relaxado. Formas fortes aumentam a latência de acesso à memória e a bandwidth requerida. Facilitam a programação. Formas relaxadas permitem reordenação, pipeline e sobreposição, melhoram a performance, exigem um alto envolvimento do programador na sincronização de acesso a dados compartilhados. A relação de modelos a ser abordada brevemente não pode ser considerada completa e fechada, pois estão em desenvolvimento novos modelos. Alguns modelos de consistência: consistência atômica, consistência rigorosa, consistência sequencial, consistência causal, consistência fraca, pipeline de Randall Access Memory Consistency Model. Consistência atômica. É o mais forte de todos. Todas as operações ocorrem num dado instante de tempo global. Consistência rigorosa. O valor retornado por uma leitura a uma variável é sempre o último valor escrito na variável, que implica tempo global. Consistência sequencial. Processos veem a mesma ordem de acesso à memória para todas as operações na memória compartilhada. É um modelo atrativo do ponto de vista do modelo de programação. É um dos mais difundidos. Torna-se extremamente ineficiente em sistemas de larga escala. Consistência causal. Uma versão mais relaxada de consistência sequencial. Somente vê na mesma ordem as operações que têm uma relação de causa. Modelo fraco de consistência. Nem toda operação de escrita precisa ser vista pelos outros processos. Várias escritas podem ser aglutinadas e seu resultado mandado em conjunto para outros processos. Acesso à variável de sincronização diz quando sincronizar valores com a DSM. Aumenta o trabalho de programadores. Acesso a S é feito segundo Sequential Consistency Semantics. O pipeline de Random Access Memory tem a fácil implementação, considerando o sistema multiprocessador, onde cada processador possui uma cópia local da memória partilhada. Uma operação de leitura responderia sempre com o valor local. Numa operação de escrita, o valor seria primeiro atualizado e posteriormente seria feita uma difusão do novo valor para todos os outros processadores.